Meus queridos assinantes do canal José Neumann Pinto no YouTube, inscritos, estamos com a visita especial, meu velho amigo. Trabalhamos em prédios vizinhos nos anos 70, ele na Última Hora, então do Velho Frias, e eu na Folha de São Paulo. E o Oswaldo faz parte de um espetáculo magnífico, que está em cartaz por mais um mês, e você ainda tem tempo de ir lá ver. O Dilema do Médico, um clássico da grande comédia britânica, né? No caso irlandês, né? O Bernard Shaw. É uma violenta crítica à tirania da medicina. Imagina, eu tenho dois irmãos médicos. Oswaldo, vocês já estão montando a quarta peça do Shaw, né? Bem, o grupo na verdade, é o Sérgio Mastro Páscoa. É um ator que é apaixonado pelo Bernard Shaw. E o grupo dele, a companhia dele, Círculo de Atores, de comediantes, de atores, já montou 4 peças. E essa é a primeira que ele me convida para fazer. Ah, ele te convidou. Eu sou um ator convidado dessa vez, eu estou de Carona, carona. carona, exatamente. Carona. E é o primeiro show que eu faço, né? Quer dizer, depois de 60 anos fazendo teatro, o show sempre foi uma paixão. O grupo que eu estou ligado, o grupo Arte e Ciência do Palco, já ligado a esse grupo há uns 20 anos, essa peça já esteve na nossa mira, mas é uma peça que exige uma produção complexa, né? E dessa 13 vez, atores. 13 É um fato muito inusitado no Brasil. 13 atores numa peça de teatro que não é popular, né? É uma coisa nova, né? Eu vou dizer o nome dos 3 atores. A direção é de Clara Carvalho, a idealização de Rosalie Rahal Haddad, Sérgio Marcelo Passo, que ele citou, Yuri Saraiva, Camila Caceres, Oswaldo Mendes, Rogério Brito, Tiago Leder, Renato Caldas, Luci Angerelli, Guilherme Gorski, Nádia Vilela, Márcia de Oliveira, Rogério Percore e Paulo Vinícius. O Paulo Vinícius faz um papel de um jornalista que é ridicularizado de forma violenta, mais violenta do que os médicos, apesar da sua curta participação. E o Oswaldo, que é jornalista, e eu nos sentimos atingidos na carne, até porque é tudo verdade, é tudo verdade. É que o Bernard Shaw também era jornalista. Ele está falando mesmo, né? É um autocrítico. Na peça tem um momento que ele critica a si mesmo, né? O meu personagem, uma hora, fala assim: não, porque eu sou discípulo do Bernard Shaw. Daí o meu personagem, que é um velho médico, fala assim: quem é esse Bernard Shaw? Nunca ouvi falar. Ele é um pastor metodista? Por que é que vocês... Ninguém, né? Quem é que traduziu o show? Quem foi que A traduziu tradução o dilema? Foi da Clara, a Clara diretora, o Sérgio, o Thiago Lidier também, que é ator. Enfim, foi um grupo que eles trabalharam muito durante a pandemia em cima desse texto. A pandemia serviu para alguma coisa, né? Para a gente não se trancar. Eu, por exemplo, na pandemia escrevi uma peça, né? Escrevi uma peça. Qual foi a peça que você escreveu? E, aliás, está no YouTube. É uma peça sobre a amizade do Florestan Fernandes com Antônio Cândido. Uma peça sobre a troca de correspondência deles. Eles trocaram correspondência desde os anos 40 até a morte do Florestan, né? É uma amizade... Eu trabalhei com o Florestan, filho. Filho, na TV Gazeta. Desculpe, na TV Manchete. Manchete. O Florestan era âncora e eu era comentarista de política, né? Mas Estreiei como comentarista de política. Né? Foi ele, o danado do Florestan, que veio com essas cartas. Eu conhecia o Florestan também há tempos, e o pai dele, tive a sorte de ser amigo também do pai dele, do Florestan velho. E um dia antes, pouco antes da pandemia, ele veio com uma pilha de cartas. Falei assim: olha, está aqui a correspondência que o meu pai trocou com o Antônio Cândido. Eu acho que isso daí dá uma peça de teatro, você está desafiado a fazer.
Aí, cara, eu mergulhei na obra dos dois, né? Foi ótimo, um mergulho delicioso, e a peça foi nascendo. Eu cheguei a fazer na pandemia uma leitura no Teatro do Sesc Anchieta. A gente se reuniu ali, a direção do Eduardo Tolentino, eu e o Walter Breda eu fazendo o papel do Antônio Cândido e o Breda o papel do Florestan. A gente fez uma leitura no palco do Anchieta. A gente gravou, na época a gente não podia fazer ao vivo, presencial, e gravamos isso e colocamos no YouTube. Está no YouTube, quem quiser ver, está lá. Vicente e Antônio. Vicente, porque Vicente era como o Florestan era chamado antes de se tornar Florestan. É uma história muito, muito curiosa essa. Esse Teatro me torna menos ignorante, Zé. Uma coisa impressionante. Oswaldo, Anchieta é o nome do meu pai. O Teatro Anchieta é o templo sagrado do Antunes Filho. Exatamente. Deus o tenha. Eu acompanhei toda a trajetória do Antunes ali, vi montagens maravilhosas de outros grupos de fora, inclusive um grupo da Paraíba, do Luiz Carlos Vasconcelos, com montagem de um texto do Guimarães Rosa, etc. Mas aqui eu queria também tocar em outra atividade sua, rapaz. Você inventou um negócio chamado Ribalta Podcast. Aí é o Eduardo Tolentino, você citou aí, o Marco Antônio Rodrigues, você e o Sérgio Roveri. E vocês, no primeiro podcast, vocês já trataram de um assunto que me é muito familiar, o Plínio Marcos. Eu almoçava todo dia com o Plínio Marcos, ali de frente, agora não me lembro, um restaurante muito tradicional, mas perto da Galeria, vizinha Galeria Metrópole, de frente à praça, atrás da Biblioteca Mário de Andrade, a Praça Dom José Gaspar, né? José Gaspar. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, que ficava na Avenida São Luís, e eu almoçava com o diretor da Polícia Federal, o chefe de gabinete do diretor da Polícia Federal, o delegado Gilberto Alves da Cunha, o chefe da censura, que era o Zé Madeira, e a mesa tinha sempre o Plínio Marcos discutindo futebol e falando da sua grande amizade com o Beck, do Guarani, que virou técnico, também me esqueci o nome. Mas Estevão Soares. Estevão, isso aí. E ali era a Ruth Escobar, e aquela que foi manequim do Denner, que também é uma grande... Leila Assunção. Leila Assunção. Você sabe que tem uma coisa interessante, Oswaldo? A Leila me convidou para ir assistir o lançamento de uma peça dela no Teatro da Cultura Artística, na Estou Pestana ali, né? E eu chego no teatro, entro, e aí a primeira coisa que eu recebo é um murro na cara, né? Sobe uma pessoa no palco e diz assim: acaba de morrer Plínio Marcos. Foi uma grande perda na minha vida pessoal e na vida cultural do Brasil. Mas como é que foi a estreia desse podcast? Pois é, nasceu esse podcast. Aliás, só um detalhe, fazer uma propaganda aqui. Eu fiz a biografia do Plínio. Se você não tiver, preciso te mandar. Precisa, manda. Eu vou te mandar meu endereço, você me manda. Bendito Maldito, lançado pela lei há 10 anos já. E a gente se reuniu, a necessidade, logo depois o ano passado, final da pandemia já estava arrefecendo, e a gente estava com a necessidade de se reunir para jogar a conversa fora, aquela conversa de boteco. Você estava falando que se reunia com o Plínio, isso era um hábito que a classe teatral tinha também, né? A gente perdeu muita coisa, e esse hábito que a gente perdeu é terrível. Sentar, reunir, falar da profissão, falar do que está acontecendo. E a gente começou a fazer isso espontaneamente e sem nenhuma pretensão aqui em casa. Vinha o Eduardo Tolentino, o Marco Antônio Rodrigues, diretores com quem eu trabalhei. O Eduardo, aliás, dirigiu a peça que você viu fazendo Salim Simão lá. Salim Simão, que eu conheci pessoalmente. Personagem do Nelson Rodrigues eu conheci pessoalmente. Amigo do João Saldanha e do Sandro Moreira, dos quais eu fui chefe do Jornal do Brasil. Então, o Eduardo, Marco Antônio Rodrigues e o Sérgio Roveri, que é um jornalista, trabalhou muito tempo, continua trabalhando, só que ele é freelance e que, como eu, fez a opção pelo teatro. A gente se reunia e ficava conversando. Daí, um dia veio uma amiga comum participar da conversa e falou assim:
gente, por que vocês não gravam isso? Fazem um podcast. E a gente não entende de podcast, a gente entende de conversar, né? Daí ela agitou tudo, ela e o Tiago, que é o produtor do podcast, e gravamos no fim do ano, e a coisa parece que funciona, porque eles se interessaram de ouvir a nossa conversa, então a gente falou assim, então vou botar mais gente ouvindo a nossa conversa. E é um papo, a gente sentou para falar no primeiro programa de uma paixão comum, que é o Plínio Marcos, amigo comum. Gravamos, deu 1h10. Daí o Tiago, que é o editor, falou assim, olha, ninguém aguenta ficar ouvindo um papo de 1 hora, tem que ser coisa curta, entendeu? E daí ele dividiu esse programa em episódios, e já está no segundo, daqui a pouco sai o terceiro. No final, quando tiverem sido lançados todos os episódios, daí entra o programa inteiro, para quem tiver paciência e tempo para ouvir um papo de 1 hora. E nós vamos fazer isso. Já gravamos 3 programas, falando do nosso ofício, e em torno do nosso ofício a gente acaba falando de tudo, né? É aquele negócio. A gente senta os dois aqui para falar de jornalismo, de imprensa, a gente não vai estar falando só de imprensa e de jornalismo, a gente vai estar falando de Brasil, de pessoas, um pouco da nossa história, né, Zé? É isso que é a virtude do papo descontraído, aquele papo de boteco, né? Que a gente fala de tudo, mas a gente um pouco serve não só de catarse, né? De sublimação, mas também para conhecer um pouco o mundo, né? Trocar ideias. Né? A gente perdeu muito esse hábito. O hábito de conversar sem objetivo, sem querer chegar a um objetivo. Isso aqui é um papo. Exato. 2 dedos de papo. 2 dedos de prosa é um papo. Escuta, mas vamos voltar aqui à nossa origem da conversa, o dilema do médico. O dilema do médico, eu tenho um contato permanente com o Oswaldo, e fiquei sabendo, mas eu tenho uma complicação, um filho de 1 ano e 3 meses, para sair é difícil. De qualquer maneira, eu tinha programado ir uma semana antes deles fecharem a temporada. Fui, adorei a peça, sou fã de Bernard Shaw, desde meus tempos de cineclubista em Campina Grande, e fiquei muito mais fã ainda depois que li uma coluna magistral do meu amigo Rui Castro, meu ídolo, desde que eu tinha 17 anos, ele tinha 20, né? No Correio da Manhã, e eu ainda em Campina Grande, lá no Cineclube. E aí tive a sorte de, ao marcar com o Oswaldo esse programa, ele me contar que ganharam mais um mês lá no Teatro do MASP, então dá tempo da gente ver esse programa e ver o espetáculo. O espetáculo vale muito a pena ser visto, porque é um texto espetacular, e a coluna do Rui Castro na Folha é um grande atrativo, porque o Rui não escreveu nenhuma palavra. O Rui, que entrou na academia dia 3 de março, não escreveu nenhuma palavra na coluna. Todas as palavras são do Bernard Shaw, né? Esse irlandês maravilhoso. Né? E vocês também foram surpreendidos com o público que está atraindo, né, Oswaldo? É aquela velha história, as pessoas costumam dizer que o público não gosta de texto no teatro, ninguém tem habituado. As pessoas vão para ver movimentação, para ver isso. Bobagem. Tem um grande autor inglês, o Michael Frank, que diz uma coisa importante sobre o teatro. Assim, vou te contar um segredo do teatro. O público de teatro gosta de ser desafiado. O público de teatro quer sentar lá e quer que desafie a inteligência, que seja desafiado na emoção, né? Em tudo, nos seus sentidos todos. Então, essa história de que o público é melhor do que a gente que faz teatro imagina, Zé. A gente sempre acha que o público não vai entender. Ele entende mais do que a gente, entendeu? Ainda bem, né? Ainda, pô, Ainda sobre bem. o... Porque o público é que nos sustenta, né, Oswaldo? Então, e a gente faz para ele, né? É uma coisa que me dá... Aliás, sempre me perguntam por que é que eu já larguei há 30 e tantos anos a imprensa, né? O jornalismo diário, abandonei as redações, troquei pelo palco. Sempre me perguntam por quê? Por várias razões. Uma delas principais, talvez a principal é o seguinte: o palco é o único lugar onde você pode envelhecer com dignidade. Porque se você for ministro do Supremo, aos 75 anos, você é mandado embora.
Se você é professor universitário, depois de uma determinada idade, você é jubilado. Aquelas coisas, né? O palco te permite continuar. Nas redações, você vê como é que é. Você continua exercendo. Ainda bem que surgiu esse veículo, porque não tem mais espaço para a gente na redação, Zé. A redação mudou. Eu acho que não é bom nem ruim, mudou. O mundo é assim Mudou, mesmo. simplesmente mudou. Agora, Simplesmente. você faz o papel do Sir Patrick Cullen. E o Sir Patrick Cullen é uma espécie de, não sei, padroeiro, não. Como é que chama? É um Alter ego. decano. É É, um decano daquela turma. Quer dizer, você está falando assim, da dignidade de poder envelhecer no palco, e você está vivendo um papel exatamente de um decano. Quer dizer, você é o mais velho dos médicos e, de certa forma, você é uma espécie de consciência crítica daquele grupo que se reúne para decidir o dilema do médico. Eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas é um grupo de grandes, inclusive 2 ou 3 sirs da coroa britânica, né? E aí você pensou nisso quando você foi também, de certa forma, convidado por ser uma espécie de decano dos jovens atores? porque também é aí que está. Você precisa de um ator com essa idade para fazer um personagem daquela idade, porque foi-se o tempo em que você envelhecia o ator para ele fazer um papel de um senhor, né? E eu acho que sim, tem a ver com isso. Tem a ver também com o fato das pessoas que me convidaram serem pessoas minhas conhecidas. A Clara Carvalho, que é a diretora do espetáculo, fez comigo o Anti-Nelson Rodrigues, que você viu, né? Lá no Teatro Aliança Francesa, há 5 anos atrás. Então, a Clara é uma velha companheira de teatro. Quando eles estavam selecionando o elenco, chegou nesse personagem e falou assim, bem, tem alguém com uma idade próxima dele, que é o Oswaldo. Então, me chamaram e eu, claro, Bernardo Shaw, você lê já oriçado, né? E eu aceitei na hora, né? O personagem é um pouco, não sei se você concorda comigo, você viu o espetáculo, ele é um pouco o alter ego do próprio Bernard Shaw, né? Ele é a consciência do Bernard Shaw interferindo na ação e nos diálogos, né? Tem uma frase, aliás, que ele fala que vale para a gente também, né? Ele fala que é o Bernard Shaw falando assim, toda a profissão é uma conspiração contra os leigos. Amigos. Os leigos. Quem está fora da profissão está sempre perdendo, né? A gente conspira, quer dizer, o pessoal de teatro é uma conspiração contra quem não é do teatro. Jornalistas, aquele grupo de jornalistas está sempre conspirando contra quem não é do jornalismo. E assim vale até para a medicina, né? E o que eu acho bonito nesse texto, Zé, você vai concordar comigo, é que ele começou a escrever essa peça por causa de um desafio. As pessoas falam assim, Bernardo, você já escreveu sobre tudo, você não escreveu sobre a morte. Ele foi desafiado a escrever sobre a morte. Daí ele escreveu essa peça sobre médicos. E o que vence a morte? A medicina, a ciência, infelizmente, até aqui, não conseguiu vencer a morte. O que vence a morte é a arte. Isso que é bonito que ele fala, né? É belíssima a cena A final, arte mas eu não vou dar o vence. spoiler. Eu não estou Eu te não vou ouvindo dar o por quê? spoiler. É, eu não vou Deve dar o ser alguma spoiler. coisa dessa Mas internet. não, eu estou Eu te acho ouvindo lindo bem. isso. Mas quem tem que falar aqui é você mesmo. Então eu tenho que ouvir você. Mas é Escuta, bonito mas isso. está dizendo aqui que a minha conexão está instável. Eu estou recebendo Mas aqui um o remédio. mundo Está está instável. instável, não é só. Nós estamos instáveis. Não é só a conexão. O Brasil Não, está instável. nós não, nós estamos firmes. O Brasil, o mundo é que anda meio balançando, né? É. Então, essas coisas do Bernard Shaw era um grande frasista, né, Zé? Por isso que o nosso amigo Rui Castro fez uma coluna só com as frases dele, né? Faltou uma frase que eu gosto muito dele, eu que sou um sedentário, você eu não sei, acho que você caminha muito aqui Completamente. pelo bairro, Completamente. Vila Completamente Duarte, sedentário. por Santa Cecília, eu já não caminho tanto. Mas o Bernard Shaw dizia o seguinte, mensano in corpore sano, um ditado tolo, um corpo são, uma mente sã, um corpo são é que uma mente sã é que garante um corpo são. Não é ao contrário. Vou caminhar para a minha mente ficar boa. Não. Se sua mente estiver boa, o seu corpo vai estar bom.
Eu gosto dessa imagem que ele falou, que tem a ver com o dilema do médico e tem a ver com saúde. Ele também era um sedentário, certamente, né? O É, Bernard Shaw. vai Bernard Shaw, né? Escuta, o fato de a peça ter sido atual, né? Você mostra que o Bernard Shaw é atual porque, afinal de contas, nós vivemos a discussão do negacionismo, a guerra contra a vacina. Isso influenciou vocês? Isso tem alguma coisa a ver com a inspiração do texto? Tem a Covid? Agora nós estamos lidando de novo com a dengue, que é a doença do subdesenvolvimento. Vocês acompanharam o noticiário do negacionismo, da guerra contra a vacina e das novas pandemias do mundo para fazer uma montagem mais atualizada, não? Você vê, é um impressionante. Claro que a gente pensou nisso tudo quando a gente estava trabalhando o texto, mas é impressionante, a gente precisou mudar uma linha, cara, para falar dos nossos tempos. Tudo que está lá, o Bernard Shaw escreveu em 1906 e está valendo para hoje. Porque ele fala sobre a medicina, fala sobre a saúde, os negacionistas, né, os que negam a ciência, negam a doença não existe. Tudo está presente numa peça escrita há mais de um século. E a questão da vacina já era uma coisa séria. E o Bernard Shaw foi um grande batalhador pela saúde pública na Inglaterra. Ele até toca nesse assunto no ato final de passagem, ele fala, né? Todos os médicos deviam trabalhar para o público, não devia ter médico particular. Esse negócio de médico particular não devia existir. Essa coisa do Bernard Shaw, veja bem, ele falava isso há mais de um século. E ele é um dos estimuladores do SUS inglês, né? Do Instituto de Saúde Britânico, criado. Aliás, o nosso SUS se inspirou nesse projeto inglês, né, de saúde pública. E o Bernard Shaw era um grande estimulador, ele fazia campanha. O Bernard Shaw viveu 96 anos, né? Morreu em 1950, então... 50. E as doenças... Acabou a Covid e está vindo outras, né? Isso faz parte exatamente da evolução da espécie. E as doenças e os vírus também evoluem, né? Faz parte. Então, a ciência tem que estar sempre atenta a isso, né? E Vamos é só fazer impressionante. vamos só fazer um serviço, vou ter que acabar, então vamos fazer um serviço. A peça está o mês de abril inteiro, de quinta a sábado, é isso? Não, sexta, sábado, às 8 horas, e domingo, às 19 horas. No Teatro do Museu de Arte de São Paulo. Exato. Às 8 horas, né? E faz um serviçozinho lá do podcast. Como é que faz para entrar no podcast? Você entra, é só clicar Ribalta Podcast e que você entra direto. Entendeu? Você já entra direto. Ribalta Podcast. Então, você está convidado a ir a ver a peça, você vai adorar. Está convidado. Ainda tem Plínio Marcos no ar aí? Ainda pode ver Plínio Marcos? Ou... Sim, vamos continuar conversando Plínio Marcos lá no podcast. E quem não leu ainda, por favor, em todos os bons sebos do país, o Bendito Maldito. O Bendito Maldito. Uma biografia do Plínio Marcos. São histórias lindíssimas do Plínio, viu, que estão lá. E eu tenho certeza disso. Nós conhecemos o Plínio e sabemos, né? E nós conhecemos o Plínio na mesma época, anos 70 do século passado. O Plínio, e ele trabalhava comigo na última hora, né? Ele trabalhava contigo na última hora e eu trabalhava na Folha, que era o prédio vizinho. Exatamente. E eu encontrava o Plínio na porta dos cinemas vendendo livro e com uma varetinha, né? Eu perguntava, ô Plínio, para que serve essa vareta? Ele dizia para cutucar a bunda de curioso. O curioso é o seguinte, nós somos vizinhos do jornal, né? Bom, muito obrigado por esse papo delicioso, meu amigo. Eu vou esperar o seu próximo. Qual é o próximo projeto para a gente encerrar aqui, que a internet está. O próximo caindo. projeto é o seguinte: primeiro, eu espero que o espetáculo continue por mais tempo. A gente deve voltar ainda nesse semestre com um espetáculo que eu fiz o ano passado, que você não pôde ver, que é a Pane,
Djuremar, De que é Djuremar. sobre a Eu justiça. sou fã de Djuremar e eu Comédia queria sobre a muito ver. justiça. Eu vou ver isso aí e vamos fazer um programa sobre ele também. Tá? Vou te avisar, a gente deve voltar nos Vai- próximos meses. Vamos manter contato, como sempre, que a gente mantém contato diário. Grande Oswaldo Mendes, meu velho amigo do nosso amigo comum, Plínio Marcos. Procure no podcast, vá ver a peça no MASP, você não vai se arrepender. E quem disse isso foi Castro, o cadeira 13 da Academia Brasileira de Letras. Grande abraço, meu querido Oswaldo. Abraço, obrigado, Zé. Tchau. Tchau, querido.